Boa noite com Maria, 17 de março, a paz de Jesus, salve Maria. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal. Estamos aqui todos os dias, 18 horas, para fazer o devocional deste livro aqui, do Padre Luiz Erlim, da editora Ave Maria. Nós estamos lendo desde o dia 1º de janeiro e já estamos aí no dia 17 de março, louvado seja Deus. Estamos na página 92, você que tem o livro. Se você quiser adquirir, ainda está vendendo, você pode adquirir. É bom que você vai ter ali as mensagens, tem o espaço para anotação. Então, se você quiser, você ainda pode adquirir. Caso contrário, você adquira um caderno para que você possa fazer as anotações. Sempre é bom anotar aquilo que Deus nos fala, porque senão a gente esquece. Pelo menos eu sou assim, eu esqueço completamente. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Nós já falamos sobre ele, só que hoje nós vamos falar em outra perspectiva. Eu fiquei até surpresa. Quando eu estava preparando o devocional, eu fiquei assim, gente, mas eu já falei sobre esse tema. Eu fui folhear, falei assim, foi no tal dia. E eu falei assim, nossa, o que o Nosso Senhor quer falar? Então, falou muitas coisas, me inspirou, depois eu vou partilhar. Então, vamos iniciar nosso momento devocional. Vamos pedir o Espírito Santo. Sem ele a gente não faz nada. Sem o Espírito Santo na nossa vida a gente não consegue fazer nada. Que a cada dia eu possa buscar a presença do Espírito Santo em tudo aquilo que eu for fazer, em tudo aquilo que eu for decidir, nos meus passos, no meu caminhar. Que o Espírito Santo venha mesmo me inspirar, me controlar, me conduzir. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o tema de hoje é Não tenhas medo. Nós já falamos sobre esse tema, só que nós falamos sobre não temos. Hoje é não tenhas medo. Eu não sei se já teve algum outro, eu lembrei desse porque foi recente. Mas hoje nós vamos ver com outro olhar. Então, a passagem bíblica que vai nos ajudar é Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28, que diz: Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Uma passagem muito bonita que fala sobre a eleição de Deus. Por que a palavra vai falar daqueles que são eleitos? Porque todos são chamados, mas nem todos correspondem. Nem todos dão acesso, liberdade, abrem o coração para que Jesus entre, reine e faça a sua obra. Então, por isso que aqueles que são eleitos, aqueles que dão seu sim, aqueles que caminham, aqueles que buscam, aqueles que oram, entendem os desígnios de Deus, entendem as coisas espirituais, entendem a palavra de Deus, pelo menos procura entender, porque nós recebemos essa eleição. Não quer dizer que eu sou mais super, mega especial que o outro que não segue, não. Simplesmente foi uma decisão. A decisão de seguir, a decisão de dar o sim a Deus. E vamos partilhar um pouquinho sobre esse versículo de Romanos. O bem não é necessariamente o conforto. Muitas vezes lemos esse trecho achando que tudo vai dar certo conforme os nossos planos. No entanto, o bem que Paulo menciona não é riqueza ou ausência de problemas, mas sim o propósito eterno, que nos torna mais parecidos com Cristo. Às vezes, o que nos faz bem espiritualmente é justamente o que nos desafia ou nos tira da zona de conforto. Como cristão, às vezes a gente tem uma mania de usar alguns versículos bíblicos fora do contexto. Por isso que ao ler o devocional, você pode pegar e ler o capítulo que é indicado, ou você pode ler os versículos que vêm antes ou vêm depois, para que você possa entender o contexto, porque aqui o espaço é muito pequeno, não dá para colocar o capítulo inteiro, até porque o objetivo não é estudar o capítulo, né? É pegar aquele trecho e fazer uma reflexão. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente acha que
tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu estou livre de problemas, porque eu sou eleita, eu sou escolhida e nada vai me abalar, nada vai me pegar, porque Deus está comigo. Sim, Deus está comigo. Mas quando vier o problema, Ele vai continuar comigo. Quando vier a doença, Ele vai continuar comigo. Quando vier os momentos bons, Ele vai continuar comigo. É na alegria e na tristeza. E Deus vai continuar conosco. Todas as coisas incluem as difíceis. Então, tudo é tudo. Todas é todas. Não vou separar todas só o que é bom. Não, todas abrange tudo. O texto diz que todas as coisas cooperam. Isso inclui os erros que cometemos, as perdas que sofremos e as dores que não entendemos. Deus não causa o mal, mas Ele é tão soberano que consegue pegar os retalhos, fios da nossa vida e costurá-los em uma tapeçaria que faz sentido lá na frente. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Nada. A promessa tem um endereço certo. Não é um otimismo vago para qualquer pessoa, mas uma garantia para quem vive um relacionamento de amor e confiança com o Pai. Amar a Deus é o que muda a nossa perspectiva. Quando o amamos, passamos a confiar que mesmo no escuro Ele está trabalhando. Preparando esse devocional, me deparei com o ensinamento de Santo Agostinho, que diz assim: ensina que o mal não tem substância própria, referente ao versículo de Romanos, tá? Ensina que o mal não tem substância própria, ele é apenas a ausência do bem. Segundo ele, a providência divina é tão poderosa que consegue usar até mesmo as nossas falhas e sofrimentos para realizar seu plano de amor. Deus permite a poda, que é o sofrimento, que é a perda, que é a tribulação, para que a árvore dê mais fruto. Então, esse momento conturbado que você está vivendo, esse momento de dificuldade que você está vivendo, é para gerar frutos. Por mais que você ache que não, mas é para gerar frutos. E é muito interessante também quando você vai refletir o versículo, o capítulo, com o ensinamento de um santo. Eu tenho descoberto isso, né? Para mim tem sido uma novidade. Eu tenho descoberto isso, tem sido muito interessante. Então, deixo essa dica aqui para você. De sempre quando você quiser pesquisar na internet o versículo, você coloca ensinamentos dos santos católicos referente a esse capítulo, a esse versículo, e você coloca que vai aparecer. Vamos para a frase de hoje. O sentimento de medo é pior quando nos sentimos desamparados. E aí é a parte que entra quando eu falei que esse tema que nós já falamos, hoje nós vamos ver com uma outra perspectiva. O medo, quando vem, a gente se sente desamparado, verdade. Muita verdade, mas só que eu quero trazer aqui 5 pontos. Até teria mais coisa para falar, mas eu vou me deter só nesses 5 pontos. Que é a questão do medo. O medo que vem, mas é a reação que nós precisamos ter. Então, eu já quero ir para a parte prática, né, para ficar mais dinâmico o vídeo. Então, vamos lá. E aqui eu já quero começar com uma dica. Transformar o medo em pedido é um exercício de confiança. O medo olha para o problema, o pedido olha para quem pode resolvê-lo. Quem pode resolver? Se for você com as suas forças, o medo vai ganhar. Mas se for Deus, que é soberano, que é poderoso, o medo vai correr. Por quê? O medo perde para Deus, porque Deus é o poderoso, é aquele que bota para correr o medo. Então, é isso que eu e você também precisamos praticar. Não se entregar ao medo. E aqui eu quero dar 5 passos para você não se entregar ao medo. Quando o medo vier, como você vai precisar reagir. Então, vamos lá. Você tem medo do futuro? Todos nós temos. Nós nos perguntamos, e se tudo der errado? E se eu perder o que eu tenho? O que eu posso fazer na prática, uma pessoa de fé? Senhor, eu não vejo o caminho, mas confio no guia, que és tu. Peço que me dês clareza para o próximo passo e a certeza de que teus desígnios são de paz e não de mal. Então eu preciso combater. Quando o medo vier, eu preciso combater. Então, nesse tema de hoje que vai falar sobre o medo, nós vamos ser treinados, vamos ter ali as orientações práticas
para que a gente possa não render ao medo, mas sim combatê-lo. Então, primeiro, medo do futuro. Como é que eu vou combater? É confiando. Eu tenho que combater o medo do futuro com confiança. Confiar que hoje o Senhor vai me guiar, que hoje Ele vai me direcionar, me preocupar com hoje, não ficar com medo do amanhã. Segundo medo, medo da solidão, o desamparo, o abandono. O medo diz: estou sozinho nessa, ninguém me entende ou pode me ajudar. E realmente pode acontecer que ninguém vai te ajudar. E como você vai reverter? Pai, cumpre em mim a tua promessa de que nunca me abandonarás. Peço que eu sinta a tua presença ao meu lado agora, que coloque pessoas de luz no meu caminho. É que quando vier esse sentimento de solidão, eu falar assim: Senhor, eu me sinto só, mas tu estás comigo. Se tu quiseres, coloque alguém do meu lado para me ajudar, mas se não, me mostre o caminho, me fortalece. É você, combater. Quando a gente passa mal, quando a gente está com uma dor de cabeça, dor de barriga, a gente recorre ao quê? Ao remédio. A gente vai no médico. Por que quando o medo vem, a gente se entrega? Por que quando o medo vem, a gente se rende? Então, hoje, estamos sendo ensinados pelos ensinamentos da igreja como combater. Então, primeiro eu vou confiar para combater o medo do futuro. Depois, eu vou declarar para que a solidão não tome conta de mim. Eu vou declarar que Jesus está comigo. Eu vou declarar que Ele está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha trás, como é a oração de São Patrício. Então, essas orações também vão ajudar para que eu possa, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, saber que Deus está comigo e que eu não estou só. Terceiro ponto, quando o medo da insuficiência vem, que é incapacidade, você não se sente capaz para algo, você não se sente preparado para fazer algo. Isso é normal, Alvin. Então, o que o medo diz? Eu não vou dar conta, sou fraca demais para essa situação. É quando os problemas vêm e você não resolve porque você acha que você não consegue resolver, que você não é capaz. Até mesmo quando você acha que não é capaz para aquele cargo, para aquele chamado. E aí, como nós vamos combater? Deus, a minha força acabou, mas a tua é infinita. Peço que a tua graça me sustente e que o teu poder se manifeste na minha fraqueza. É o momento de você pedir o quê? Socorro ao Espírito Santo. É hora de você clamar o Espírito Santo, vem sobre mim. Lembra lá o dom da fortaleza? É pedir que os dons do Espírito Santo venham sobre você, que os dons do Espírito Santo te tome, para que você, mesmo se sentindo capaz, o Espírito Santo te conduz. Muitas das vezes, quando eu preparo o devocional, eu entendo de uma maneira. Eu escrevo muita coisa, eu preparo muita coisa, mas na hora que eu venho para gravar, às vezes sai totalmente diferente. Por mais que às vezes eu esteja lendo no caderno, mas sai diferente. E aí eu fico depois pensando, nossa, saiu diferente. E aí eu fico me perguntando, será que foi bom? Será que não foi? Mas aí depois o Espírito Santo me dá o discernimento de que tem coisas que é só para mim e tem coisas que é para partilhar. Tem coisas que é para estar ali na gravação. Mas vai ter coisas que vai ser só para mim. Assim também o Espírito Santo vai falar com você que tem coisas que é só para você. Ele vai te capacitar, ele vai te dar as instruções que é só para você. O quarto medo, o medo do erro. A gente fica com tanto medo de errar que não faz. E aí vem a culpa, vem as indecisões, porque o medo diz assim: eu estraguei tudo, agora não tem mais jeito. Mas como combater? Senhor, tu que fazes todas as coisas cooperarem para o bem, peço que restaure as minhas falhas e me dê sabedoria para decidir corretamente daqui para frente. É o que acontece quando pecamos. Pequei, falhei, errei de novo. Senhor, misericórdia, Senhor, perdão. E aí você busca confissão, você busca contrição, você busca ali o arrependimento para que o medo do erro, da culpa, te escravize. Então percebe que o medo vai vir, mas eu vou combater,
Eu preciso combater. Porque se eu não combater, eu vou ser derrotada pelo medo. E o último, medo do que os outros pensam. A gente fica com medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vão escrever nas nossas redes sociais. A gente fica com medo, às vezes, de tanto, a gente dá tanto poder a outras pessoas que não vivem a nossa vida, que não vivem as nossas batalhas, que assim, por que a gente faz isso? A gente tem que parar de dar poder para os outros. É claro, as pessoas vão ter as suas opiniões, deixa ter, mas que a opinião do outro não te paralise, não te amedronte. Ah, você foi dado aquele cargo? Nossa, mas você nem tem um curso específico. Você nem sabe falar. Você nem é extrovertida. Você nem fala com todo mundo. Mas você que foi escolhida. Então, o medo, ele vai dizer assim: vão me criticar, vão me excluir ou não vão me aceitar como eu sou. E aí, como você combate? Pai, ajuda-me a encontrar minha identidade e meu valor, somente em Ti. Peço que o Teu amor perfeito lance fora todo medo de não ser aceito pelos homens, que eu busque primeiro o Teu agrado, sabendo que sou Teu filho amado. Então, quando a gente fica nessa de, o que vão pensar? Não. O que Deus pensar de mim? É essa preocupação que nós temos que ter. Acho que essa frase é até de Santa Teresinha, se eu não me engano. Eu preciso me preocupar com aquilo que Deus pensa de mim, não o que o outro pensa. Porque o que o outro pensa não pode influenciar e nem deve influenciar, mas o que Deus pensa de mim? O que Deus? E eu quero partilhar com você que diante desse devocional nasceu um terço para falar sobre o medo. Em breve eu vou gravar para colocar aqui no canal, porque eu escrevi bastante coisa e nessa perspectiva de não ter medo e nesses passos que o Espírito Santo foi me conduzindo, eu parei e falei assim, nossa, mas isso aqui não pode ficar só no ensinamento do devocional. E aí eu percebi que esses 5 passos, falei assim, opa, esse aqui é um terço para combater o medo. Porque a todo momento nós somos... o inimigo lança dardos do medo. A sociedade nos lança o medo. Né? Os acontecimentos nos mostram aí os medos e a gente fica com medo de tudo, de todos. Como a gente rompe com isso? É rezando, é orando. Então, eu já posso dizer para você que brevemente teremos o terço de rompendo os medos, né? O terço do abandono para romper com os medos. Por quê? O medo paralisa muitos. A gente já falou em outros momentos também sobre essa questão do medo e é uma coisa que tem crescido muito. Tanto que as pessoas hoje elas não querem se envolver com as coisas de Deus, busca ali muito artificial, porque ficam com medo do que vão falar, porque ficam com medo do julgamento, e aí ficam com medo porque vão perder amigos, e é o medo de sair na rua, é o medo de ser assaltado. A gente tem medo de tudo, de todos. A gente fica com medo de ter uma guerra no Brasil, a gente fica com medo da política, do que possa vir, do que vai vir. Então, quanto mais as notícias vão chegando, quanto mais nós vamos vendo os acontecimentos no Brasil e no mundo, a gente vai sendo contaminado por esse medo. Então, por isso que eu quero rezar esse terço para combater o medo. Então, aguarde que brevemente a gente vai ter, porque nós não podemos nos entregar ao medo, não podemos. E deixa eu ir para a mensagem, eu já ia esquecendo. Diz assim: filho meu, quantas vezes teu coração se aperta com tantos medos? Mas hoje quero que deixes tudo em minhas mãos. Eu estou contigo nas sombras da noite, acalmando teus pensamentos. Não precisa ser forte o tempo todo. Tens uma mãe que te ampara, que intercede por ti a cada instante. Mesmo quando o mundo parece duro, meu coração está sempre aberto para ti. Fecha os olhos, eu acaricio tua fronte e te cubro com meu manto. Dorme tranquilo, pois amanhã será um novo começo, com minha presença a cada passo.
que a gente possa ter essa certeza de que amanhã será um novo dia. E não uma manhã de medo, uma manhã de preocupação, uma manhã de terror, uma manhã de, ai, o que será de mim? Fica com aquela angústia, com aquela ansiedade. Não, o amanhã pertence a Deus e é nele que eu confio e nada temo. É com o Senhor que é a minha segurança, que é a minha rocha, que é o meu bom pastor. Nós temos que ter esses versículos para nos ajudar a rezar quando o medo vier. Então, quero fazer a oração final. Antes, palavra-chave é tranquilo. O que ela diz para você? Você é tranquilo? Você está vivendo um momento de tranquilidade? Como você pode se tornar uma pessoa tranquila? Então, sempre nessas palavras-chave a gente traz para a nossa vida, né? Para o nosso agir, para o nosso dia a dia, aquilo que pode nos ajudar, amém? Quero fazer a oração final de acordo com tudo aquilo que nós meditamos, refletimos, que não haja mais o medo no nosso coração. Oremos. Meu Pai, coloca este dia em tuas mãos. Antes que qualquer problema apareça, eu já te entrego o meu controle. Entrego os meus medos. Quais são os medos que você tem? Quais os medos que têm te apavorado, têm te aprisionado? Apresente agora para Jesus. Diga para Ele dos seus medos. E aceita a tua paz. Entrego os meus planos para que os teus desígnios se realizem em mim. Entrego as minhas fraquezas para que a tua força me sustente. Sei que aconteça o que acontecer hoje, todas as coisas concorrerão para o meu bem, porque eu te amo e confio em ti. Não estou desamparada, tu estás comigo. Faz de mim o que quiseres. Eu aceito tudo e agradeço por tudo. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe da Confiança, possa nos ajudar, possa nos iluminar e possa estar conosco, para que nenhum medo nos apavore ou aprisione. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja Deus pelo nosso momento devocional. Eu te espero no próximo vídeo e que nosso Senhor te dê força, amparo, que todo medo seja expulso em nome de Jesus. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. Fica na paz.